Antes de começar, me responda uma coisa honestamente. Quando foi a última vez que você parou de verdade para agradecer? Não o agradecimento rápido antes do jantar. Não o obrigado, Senhor, que às vezes sai quase automático enquanto a mente já está na próxima tarefa. Mas uma parada real, um momento em que você olhou para a sua vida, para tudo que está funcionando, para tudo que poderia ter dado errado e não deu, para tudo que foi difícil e você atravessou. E então você disse a Deus com peso e consciência: obrigado. Se você precisou pensar para responder, esse vídeo te encontrou na hora certa. Porque existe algo que acontece quando a gratidão é real e vai fundo. Algo que a ciência já comprovou e que a Bíblia ensinou muito antes. Que o coração grato é o coração mais saudável, mais forte, mais resiliente e mais capaz de receber o que ainda está por vir. Que a gratidão não é apenas uma resposta ao que Deus fez, ela é uma postura que abre portas para o que Deus ainda vai fazer. E os Salmos entendiam isso melhor do que qualquer livro de autoajuda jamais vai entender. Hoje vamos ler juntos 5 salmos de gratidão. O Salmo 9, o Salmo 23, o Salmo 75, o Salmo 95 e o Salmo 107. 5 textos escritos por pessoas reais, que passaram por situações reais, que sofreram de verdade, que duvidaram de verdade e que do outro lado de tudo isso descobriram que a gratidão não é ingenuidade, é a resposta mais madura e mais poderosa que um ser humano pode ter diante de um Deus fiel. Não são textos para quem está bem e quer celebrar. São textos para qualquer um, para quem está bem e quer aprofundar a gratidão e para quem está numa fase difícil e precisa ser lembrado de que ainda há razão para agradecer. Mas antes de entrarmos nos Salmos, eu preciso te pedir uma coisa. Feche os olhos por um segundo, só um segundo, e pense em uma coisa, só uma, pela qual você é genuinamente grato neste momento. Pode ser grande ou pequena, pode ser óbvia ou surpreendente, pode ser algo que você nunca parou para agradecer antes, mas que quando você pensa agora, reconhece que foi um presente. Então você tem? Certo, segure essa memória, porque é exatamente desse lugar, do lugar de quem reconhece o que já recebeu, que esses salmos falam mais fundo. O Salmo 9 vai nos lembrar de narrar as maravilhas de Deus, de não deixar as obras dele passarem em silêncio pela nossa história. O Salmo 23 vai nos mostrar que a gratidão mais profunda nasce de quem aprendeu a reconhecer o cuidado de Deus até nos momentos em que ele não era óbvio. O Salmo 75 vai nos convocar a declarar que o nome de Deus é próximo, que ele não é um Deus distante, que age de vez em quando, mas um Deus presente que está operando agora. O Salmo 95 vai nos chamar para o louvor com voz de júbilo, para uma gratidão que não fica só no pensamento, mas que sai pela boca afora. E o Salmo 107, talvez o mais poderoso de todos para esse tema, vai nos mostrar que a gratidão é o testemunho mais evangelístico que existe, que quando você conta o que Deus fez, algo se move em quem ouve. Então fique aqui comigo, vamos ler esses salmos com atenção, não como quem cumpre uma leitura devocional, mas como quem está recebendo uma carta escrita especificamente para o momento que você está vivendo agora. E se em algum versículo alguma coisa parar dentro de você, se alguma palavra chegar de um jeito diferente, se alguma frase tocar em algo que você nem sabia que precisava ser tocado, para, lê de novo, deixa repousar ali, porque é ali que Deus está falando. E agora, vamos juntos.
Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos voltaram para trás, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor, olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 75. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra as sorverão e beberão. E eu o declararei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses.
Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Salmo 107. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-nos remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus, e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombras da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze, e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em deserto e as fontes em terra sedenta, a terra frutífera em estéril, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes, e faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidade para habitação. E semeiam os campos e plantam vinhos, que produzem fruto abundante. Também os abençoa, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Depois se diminuem e se abatem pela opressão e aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes, e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém livra ao necessitado da opressão em um lugar alto, e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos o verão e se alegrarão, e toda a iniquidade tapará a boca.
Quem é sábio observará essas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Você chegou até aqui, e isso já é um ato de gratidão em si mesmo. Esses 5 salmos foram escritos por pessoas que sofreram de verdade e que mesmo assim escolheram narrar as maravilhas de Deus. Essa é a gratidão que transforma, não aquela superficial, mas a que foi forjada. Leve uma coisa daqui hoje. Treine os olhos para enxergar o que Deus está fazendo nas camadas que a pressa do dia normalmente não alcança. Porque o coração grato não é o coração de quem nunca sofreu, é o de quem sofreu e mesmo assim escolheu agradecer. Se esse tempo foi significativo para você, deixe aqui um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que ainda há razão para agradecer. Até o próximo vídeo, cuide-se bem e que Deus te abençoe.